Você sabe que ama essa pessoa, e talvez seja justamente isso que te prenda. Você diz para si mesmo, mas ele também tem coisas boas. Ela não é sempre assim. A gente já viveu tanta coisa juntos. E enquanto tenta se convencer, existe uma outra voz, bem mais silenciosa, que sussurra por dentro. Isso está acabando comigo. Você sente essa divisão. Uma parte sua ainda segura a mão dessa pessoa. A outra já começou a soltar, mas não admite. Terminar com alguém que você ama não dói pouco. Dói como arrancar um pedaço de si. Mas existe uma dor ainda mais cruel, a de continuar em um lugar onde, pouco a pouco, você vai deixando de ser você. O que um dia te protegeu, hoje te limita. Você aprendeu a aguentar, a suportar, a justificar, a explicar para os outros o que nem você acredita mais. E é sobre isso que a gente precisa falar. Porque existe um ponto em que amor já não é mais amor. É apego, é medo, é repetição de um velho roteiro emocional onde você sempre acaba em segundo plano. E se quem você ama faz isso com você, é aí que entra a parte mais difícil. Mandar embora não é crueldade, é autopreservação. Pensa num espinho no pé. No começo, incomoda, arranha, você sente. Mas você diz, não é nada, dá para andar assim. Você muda o jeito de pisar, anda mais devagar, se acostuma com a dor. Até que, um dia, você quase não sente mais. Não porque o espinho sumiu, mas porque o seu corpo se adaptou. Você já percebeu? Você fez isso com seus sentimentos. Em vez de tirar o espinho, você foi mudando o jeito de caminhar pela vida. Parou de falar sobre o que te machuca. Parou de pedir o que você precisa. Parou de acreditar que merece algo diferente. Só que o custo invisível dessa adaptação é alto. Você continua andando, mas não vai mais tão longe. Sua alma manca. Freud dizia que quando a dor é grande demais, a gente não a sente de uma vez. A gente espalha, transforma em cansaço, em irritação, em ansiedade, em piadas sobre a própria desgraça. Você vai tornando o insuportável suportável. Mas suportar não é o mesmo que viver. Talvez hoje você esteja num relacionamento que parece amor, mas funciona como espinho. Não é que seja tudo ruim. E é justamente isso que confunde. Se fosse só dor, você já teria ido embora. O problema é a mistura. Carinho e desprezo. Promessas e sumiços. Momentos lindos e silêncios que te matam por dentro. Vamos nomear alguns desses espinhos. Quando sua voz é silenciada, você tenta conversar, dizer o que sente, explicar o que te fere. E o que você recebe é: você está exagerando. De novo esse assunto? Você é muito sensível. Tá fazendo tempestade em copo d'água. Lacan dizia que o amor é dar o que não se tem a alguém que talvez nem queira receber. Mas aqui, o que acontece é outra coisa. Você oferece sua verdade. E ela é devolvida como defeito. Com o tempo, você aprende a calar. Primeiro, cala na briga. Depois, cala na dor. Por fim, cala até na alegria, com medo de ser ridicularizado. Você começa a pensar 2, 3 vezes antes de falar. Se edita, se poda, se encolhe. O silêncio que você chama de paz é, na verdade, a sua desistência de ser ouvido. Você percebe que, para evitar conflitos, precisa se adaptar. Muda o jeito de se vestir, de falar, de rir, de viver. Você sente que precisa ser menos. Menos intenso, menos emotivo, menos autêntico, menos você. Winnicott chamava isso de falso self, uma versão sua criada para não perder o amor disponível. É como uma máscara que você veste para ser aceito. No começo, parece funcionar. Você agrada. A outra pessoa elogia. Agora sim, você tá melhor. Assim eu gosto de você. Mas por dentro, algo começa a morrer. Você sente um vazio estranho, uma sensação de estar presente, mas não inteiro. É como se sua vida estivesse acontecendo em outra pessoa. O que um dia te protegeu, hoje te aprisiona. Quando as palavras não batem com as ações, ele diz que te ama, mas some quando você mais precisa. Ela fala que se importa, mas nunca está de verdade quando você desaba. Promessas quebradas, planos que nunca saem do papel. Desculpas bonitas, comportamento repetido. Jung dizia que você é o que faz,
não o que diz que fará. No fundo, você sabe disso. Mas se agarra às palavras como quem segura a borda de um abismo. Você aprende a viver de migalhas. Um "eu te amo" depois de um erro grave. Um "vou mudar" depois de mais uma decepção. Só que coerência não é luxo emocional. É base de segurança. Sem ela, você vive em estado de alerta, sempre esperando o próximo sumiço, a próxima explosão, a próxima quebra de promessa. E o seu sistema nervoso chama isso de amor. Quando sua autoconfiança é corroída pouco a pouco, talvez não sejam xingamentos diretos. Às vezes é sutil. Um comentário irônico. Uma comparação com outra pessoa. Um olhar de desprezo quando você fala de um sonho. Você nunca faz nada direito. Ninguém vai te aguentar como eu aguento. Você é louco, ah. Bessel van der Kolk fala que o corpo guarda as marcas do trauma. Mas a mente também guarda as frases. E sem perceber, você começa a se olhar com os olhos de quem te rebaixa. Você se olha no espelho e já não confia em si. Duvide de tudo o que sente. Pede desculpa até quando está certo. Esse tipo de relação não só machuca, ela reescreve silenciosamente o valor que você acredita ter. E aqui está o paradoxo mais cruel. Você quer amor, mas aceita dor disfarçada de cuidado. Você quer presença, mas tolera a ausência embrulhada em desculpas. Você quer respeito, mas se acostuma com migalhas emocionais. Você evita exatamente aquilo que mais deseja, porque desejar já foi perigoso. Um dia, desejar ser amado como você é foi demais para alguém. Talvez para seus pais, talvez para uma figura importante. Você aprendeu que se mostrasse sua necessidade, seria rejeitado, ridicularizado ou abandonado. Então, hoje, você escolhe relações em que precisa se encolher. Pelo menos ali, a dor é conhecida. E o conhecido parece mais seguro do que o vazio. Nietzsche dizia: aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Mas não confunda. Estar além do bem e do mal não é estar além do respeito. Amor que exige sua autodestruição não é amor. É repetição de um velho trauma. Se quem você ama faz isso com você, silencia sua voz, desmonta sua essência, promete e não cumpre, corrói sua confiança. Mandar embora não é falta de amor. É talvez o primeiro gesto de amor verdadeiro. Por você. Não, você não foi fraco, você foi leal. Fiel à esperança de que um dia seria visto finalmente como merece. Mas agora, talvez, seja a hora de ser leal a outra pessoa. A si mesmo. Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o seu poder de escolher. Você não precisa sair correndo hoje. Você não precisa ter todas as respostas. Mas pode começar com pequenas rebeldias internas. Permitir-se sentir a verdade inteira. Parar de minimizar o que te machuca. Reconhecer que amor não deveria pedir, como preço, a sua alma. A cura não começa com um grande ato heróico. Começa com um sussurro interno. Eu mereço mais do que isso. E com a coragem de não silenciar essa frase. Encerrar um relacionamento assim não é o fim da sua capacidade de amar. É o fim de um ciclo de sobrevivência disfarçada de personalidade. Você não nasceu para caber em armaduras emocionais que te cortam por dentro. Você nasceu para se relacionar sem precisar se abandonar. Se esse vídeo fez sentido para você, não ignore o incômodo. Talvez ele seja justamente o seu eu verdadeiro batendo na porta, pedindo para voltar. Compartilhe essa mensagem com quem você sabe que está preso num amor que dói. E, se quiser continuar essa conversa, ficar mais perto, se inscreva, comenta, entra nessa comunidade. Aqui, a regra é simples. Ninguém precisa se machucar para chamar isso de amor.